Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um livro que sempre eu indico, que é esse aqui, o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Esse vídeo não pretende ser um resumo sobre o livro, ele vai ser só um overview do livro, passando pelos assuntos principais, dando uma ideia do assunto, do tom do livro. Até porque eu li esse livro apenas uma vez. E eu recomendo fortemente que ele seja lido mais de uma vez. O meu já está aqui prontinho para eu ler de novo em algum momento, porque ele realmente é um livro muito denso, tem muita informação. Então, para uma leitura bastante aprofundada, vale a pena ler uma segunda até uma terceira vez. Esse livro, apesar dele parecer off-white, que no caso o meu tá quase marrom, ele é um livro branco, tá? Mas o meu tá assim, tão sujinho, tá cheio de marcação. Porque realmente eu fui lendo, fui anotando algumas coisas. E tem muitas coisas, algumas delas eu vou conversar aqui com vocês nesse vídeo. Então, começando pelo título, 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Isso já fala bastante sobre o livro, né? Conta, descreve bem literalmente o que o livro vai falar. Não é um livro de autoajuda, é uma proposição descritiva, filosófica até, dessas 12 regras que o autor sugere, não como conselhos, mas realmente como regras que a gente poderia tomar para a nossa vida ser uma vida mais significativa. Basicamente, o livro vai estar dividido em capítulos, onde cada capítulo é uma regra. Cada regra, ele vai aprofundar e vai discutir bastante, vai perpassar por vários conceitos, vários autores e várias referências. Por isso que é um livro que vale a pena ser lido com calma, com paciência. Às vezes as pessoas pegam, começam a ler e até acham um pouco difícil, porque é diferente das leituras mais habituais, que às vezes a gente está acostumado, que são mais fluidas. Mas vale a pena ler com calma, porque realmente são informações muito valiosas. E até esse subtítulo, né, um antídoto para o caos, também já diz alguma coisa. Como eu falei, ele não dá sugestões, ele dá regras. E nessa história ele vai fazer muito um paralelo de ordem e caos. Vai fazer referência também com yin e yang. E nesse aspecto, quando a gente pensa regra, a gente poderia pensar que isso priva a nossa liberdade, mas para ele é exatamente o contrário. A gente só consegue ter uma vida significativa ou essa liberdade a partir de regras. Porque senão, a ausência de regras levaria a esse caos. Todas as partes do livro são muito ricas, não pulem o prefácio, a introdução. Até no final da introdução, ele deixa descrito assim: se cada um de nós viver corretamente, prosperaremos coletivamente. Esse final deixa claro também o que vai ser uma linha condutora do livro todo. O tempo todo vai ter essa relação entre indivíduo e coletivo. Muito essa ideia da autorresponsabilidade, mas ao mesmo tempo essa ideia de que é um indivíduo melhor que pode gerar um mundo melhor. Bom, então vamos passar pelas regras e como eu falei, eu vou falar brevemente, apenas para dar uma ideia de qual que é a linha, de qual que é o tom de conteúdos que tem dentro do livro. A primeira regra, eu até já citei ela aqui em um outro vídeo do canal, ela chama costas eretas, ombros para trás. Nessa primeira regra ele já vai de cara trazer uma ideia do quanto que a nossa biologia, a nossa fisiologia interfere no nosso estado emocional, na nossa disposição, na nossa autoestima e consequentemente nas nossas interações e nos resultados que a gente vai ter a partir disso na nossa vida. Ele usa o comportamento de lagostas para explicar detalhadamente a fisiologia, a biologia que interfere nos comportamentos dominantes e como que isso impacta evolutivamente cada um desses animais. E aí ele transporta essa relação para a nossa fisiologia e a nossa biologia, que como eu já comentei com vocês em outro vídeo, que fala só de como que a gente pode mudar o nosso estado emocional através da mudança da nossa expressão facial ou postura corporal. É exatamente isso que acontece. Só que esse capítulo ele vai detalhar aspectos de autoestima, aspectos de um comportamento mais ansioso, até mesmo crenças de como a gente se vê de uma forma negativa e como a gente pode mudar tudo isso a partir desse aspecto fisiológico e de linguagem corporal. A regra 2 chama cuide de si mesmo como você cuidaria de alguém que está sob sua responsabilidade. O sentido dessa regra começa explicitando que de alguma maneira a gente é mais negligente no cuidado com a gente mesmo. Para exemplificar isso, ele pede para você imaginar que se 100 pessoas recebessem a prescrição de um remédio, só 1/3 delas tomaria adequadamente a prescrição. Outras nem comprariam e outras começariam a tomar, mas pelo meio do caminho deixariam de lado. Já se fosse o contrário, se fosse você tomando conta de alguém muito querido ou que você ama, até mesmo se fosse o seu cachorrinho, provavelmente você cuidaria com muito zelo, com muito cuidado. Então, essa ideia é realmente para a gente começar a importar esse senso de cuidado com a gente mesmo. Nessa regra, ele já começa a trazer bem o conceito de autorresponsabilidade. Ele até frisa, já mais para o final do capítulo, a ideia
de que cada um é moralmente obrigado a cuidar de si mesmo. Essa ideia vai se traduzir numa autodisciplina e entender o que seria bom, o que você mereceria, como você merece ser cuidado, ser tratado. Não é aquela ideia do que a gente está com vontade ou do que a gente gostaria de fazer, mas é uma ideia que começa a considerar o futuro, já conseguindo se perguntar como seria a minha vida se eu estivesse cuidando adequadamente de mim. Mais para o final vou ler um trechinho aqui que resume bem essas ideias. Então ele diz: você deve se disciplinar cuidadosamente, deve manter as promessas que faz a si mesmo e recompensar-se de modo a confiar em si e se motivar. E aí aqui ele vai fazer um link com aquele elemento que eu falei que vai perpassar todo o livro, do indivíduo e do coletivo, que é: você precisa determinar como agir consigo mesmo para que tenha mais chances de se tornar e permanecer sendo uma pessoa boa. Seria bom fazer do mundo um lugar melhor. E aí, continuando, fortaleça o individual. Comece consigo mesmo. Cuide de si mesmo. Defina quem você é. Refine sua personalidade. Escolha seu destino e articule o seu ser. E aí ele cita Nietzsche com aquela frase bem famosa que diz: aquele cuja vida tem um porquê pode suportar quase todos os comos. Frisando então a importância de cuidar de si mesmo. Aqui já trazendo a ideia de ter uma reflexão sobre o porquê seria bom você cuidar de si mesmo, para gerar essa motivação. A regra 3 se chama: seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. E o sentido dessa regra vai ser sobre você selecionar a índole das pessoas que você mais convive. A gente pode até linkar isso com algo que está até bem clichê, está sendo bem falado, que é aquela ideia de que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E essa é a ideia de que as pessoas que a gente convive realmente influenciam o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, seja para melhor ou para pior. Ele até cita 2 possibilidades pelas quais a gente pode ficar ou se manter perto de pessoas que não têm esses valores alinhados com os nossos. Uma delas seria por uma certa comodidade ou até mesmo vaidade, que é aquilo: a partir do momento que você vê alguém que está pior que você pode se colocar naquela postura mais narcisista ou mais heróica e se sentir confortável com a tua situação, o que também não te faz progredir, porque você sente que tá bom o teu caso, comparando então com alguém que você tá vendo que não tá tão legal assim. Ou por piedade, que seria ficar próximo por uma certa compaixão e não conseguir se afastar. Mas isso também é ruim, porque como a gente falou, nessa ideia de que você vai acabar balizando o teu comportamento pelo da outra pessoa, vai acontecer por esse princípio de reciprocidade na amizade, que de alguma maneira você acabe compactuando com essa pessoa em algum momento. A gente tá falando de pessoas que talvez não queiram o melhor para você. E aí volta para esse sentido de autorresponsabilidade, de você conseguir se posicionar na tua vida, mantendo realmente aquilo que possa te fazer uma pessoa melhor. A regra 4 chama-se: compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. Aqui nessa regra ele vai trazer uma primeira ideia de que talvez esses parâmetros que a gente esteja usando sejam reais, sejam verdadeiros. Sempre parece que vai ter alguém melhor que a gente. E isso está muito em função de como é a nossa atualidade, de como é essa realidade que a gente vive hoje. Ele até diz que antigamente, há muitos anos atrás, era muito fácil você conseguir se destacar e ser bom em um contexto, em alguma coisa. Porque era um contexto reduzido, restrito, limitado. Hoje, você simplesmente pode abrir uma página da internet e achar o melhor do mundo em qualquer coisa, a qualquer instante. Então, realmente ficou muito difícil. Então a ideia não é brigar com isso, é a gente começar a ter um parâmetro de comparação que seja mais real e útil, que é essa ideia de você comparar você com você mesmo, para que você note a sua evolução. Não é um problema ter uma referência, ter algo a ser melhorado, mas é importante ter essa dimensão de que esse tipo de comparação não vai ser útil e nem realista, uma vez que você não sabe o processo da outra pessoa, o contexto de vida dela e todas essas variáveis. Uma outra ideia que ele traz no capítulo, que é um conceito que eu adoro, é aquele da cegueira por desatenção, que é basicamente aquele teste de atenção do basquete. Vocês já devem ter visto, se você não viu, procura no YouTube, teste de atenção. Mas a ideia do teste de atenção é que ele te direciona, na orientação do teste, para focar em um time e contar quantas vezes aquele time fez um passe. E aí você vai lá e começa a prestar atenção. Só que no final, quando você diz o número, ele te pergunta: tá, mas você viu o macaco, o urso que passou no meio do jogo? E você fala: tinha um macaco, um urso que passou no meio do jogo? E aí quando você volta e presta atenção nesse elemento, você realmente vê que ele estava lá. Eu sempre uso muito, inclusive, esse teste, esse conceito para explicar isso.
de que a nossa percepção da realidade ela é enviesada por aquilo que a gente coloca atenção. Isso é o que de fato existe pra gente. Então, dentro dessa regra, esse elemento está muito bem colocado nesse sentido, de que se a gente sempre olhar para aquilo que está faltando, para aquilo que você não tem, ou para aquilo que o outro tem que você não tem, isso sempre vai enviesar e potencializar a tua visão para isso. Aí ele vai para uma parte bem prática nesse capítulo, realmente pedindo para você refletir o que é que está te incomodando e o que você poderia fazer para mudar isso. E por fim, se você estaria disposto a fazer o que é necessário para isso. Então percebam, uma das razões pelas quais eu amo tanto esse livro, ele realmente é o tempo todo com essa ideia da autorresponsabilidade. Outra ideia importante nesse sentido é que muitas vezes essa melhoria ou essa mudança, a gente pode entender ela como pequenas ações e que a gente consiga se reforçar por elas, e sempre focando no hoje, não pensando no processo inteiro do que você tem que fazer para mudar. Ele traz até aqui aquela ideia de juros compostos, né? É como se o somatório das pequenas ações que você fosse tomando, elas vão agindo da mesma forma que juros compostos. Ao longo do tempo, isso vai ter um grande efeito. A quinta regra chama-se: não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. E honestamente, se você tem filhos, por favor, leia esse capítulo. É um capítulo essencial para qualquer pai e mãe. E se até aqui ele já estava falando elementos para que o indivíduo se torne uma pessoa melhor e assuma essa responsabilidade para ser alguém melhor no mundo e criar um mundo melhor, agora então isso vai se redobrar no momento em que você é responsável por criar um outro ser humano que vai fazer parte desse mundo. Então aqui a responsabilidade de educar, de colocar limites, de trazer essas regras que são justamente o que vão equilibrar o caos, vai ser fundamental e imprescindível. E aí ele vai até ser bastante crítico com o estilo de pais modernos que a gente tem. Eu vou até ler um trecho aqui que ele diz assim, né? Nesse tópico são pais ou amigos. E aí entra essa ideia, né? Com muito mais frequência, os pais modernos ficam simplesmente paralisados pelo medo de não serem mais apreciados ou até mesmo amados pelos seus filhos, se os castigarem por algum motivo. Eles buscam, acima de tudo, a amizade dos filhos e estão dispostos a sacrificar o respeito para consegui-la. E aqui ele vai falar bastante, então, da importância da disciplina, mas não se trata de algo punitivo. Uma outra parte que eu gosto muito aqui do capítulo é essa parte que ele diz assim: você pode disciplinar seu filho ou delegar essa responsabilidade ao mundo cruel e indiferente. E a decisão pela segunda opção nunca deve ser confundida com amor. Ele vai detalhar vários conceitos aqui nesse capítulo e para isso ele vai resumir em 3 princípios gerais. O primeiro deles é ter poucas regras. Ele diz que para ser eficiente a gente precisa conseguir ter poucas regras. Essa é até a filosofia do livro, de ser resumido em 12 regras. Então, para disciplinar, para educar, ele diz isso: quanto menos regras, melhor, mais eficiente. O segundo princípio é: use a mínima força necessária para que essas regras sejam aplicadas. E aqui vai entrar isso que ele vai detalhar quais são todos os métodos e formas e quando usar uma ou outra postura. E o terceiro é que os pais deveriam estar sempre juntos. A sexta regra é: deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Maravilhosa. Bom, essa regra fala por si só, né? Ela é bem autoexplicativa. Então aqui a gente está percorrendo essa ideia de uma tendência enorme que as pessoas têm, que a gente tem, de criticar o outro. E aí ele propõe essa reflexão: arrume a sua casa antes de criticar o mundo. E aí eu vou até ler um trechinho aqui que isso fica muito claro. Considere as suas circunstâncias. Comece com pouco. Você aproveitou totalmente as oportunidades que lhe foram oferecidas? Está se esforçando em sua carreira ou mesmo em seu emprego? Ou está deixando que a amargura e o ressentimento o detenham e o arrastem para baixo? Você fez as pazes com seu irmão? Está tratando seu cônjuge e filhos com dignidade e respeito? Tem hábitos que destroem sua saúde e bem-estar? Você realmente assume suas responsabilidades? Disse o que precisava dizer a seus amigos e familiares? Há coisas que você poderia fazer, que sabe que poderia fazer, que deixariam as coisas ao seu redor melhores? Você arrumou sua vida? E aí, né, se a resposta for não, tente isso. Comece a parar de fazer o que você sabe que é errado. Comece hoje.
E essa parte lá no final também que eu acho bem linda, né? E traz bem esse sentido que ele propõe, que é: faça apenas as coisas das quais você possa falar com honra. Como eu falei, tudo foi dito, eu acho que é uma regra muito autoexplicativa, né? Essa ideia de que primeiro a gente precisa olhar pra gente, pra depois, e aí a gente vai entender também que não precisa olhar pro outro. Porque muito essa ideia do livro, se cada um tivesse trabalhando e fazendo o teu melhor, cada um tá fazendo a tua parte, você tem que olhar pra tua. Você sentiu que é um tapa na tua cara? Eu senti. Você sentiu, Thiago? Camilo?